Desperta, Brasil, Brasil. A paz de nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui para transmitir aos vossos corações a palavra do Senhor nosso Deus. Deus colocou em nossos corações estar durante todo este mês de março ministrando a palavra do Senhor via Facebook, pelo Facebook da nossa igreja ICPI Guaçumirim, e eu quero desde já agradecer a cada irmão, a cada irmã que tem contribuído com a compartilhando, anunciando, enviando convite para os demais irmãos do nosso ministério, de outros ministérios, ou crentes ou não crentes, porque certamente nos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos muito da palavra do Senhor nosso Deus, precisamos estar unidos, estar buscando cada dia mais e mais a palavra do Senhor, que traz para nós refrigério para a nossa alma, que é luz para os nossos caminhos, como disse o salmista no Salmo 119, versículo 165, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O Senhor é aquele que guia as nossas vidas, que nos guarda debaixo da sua potente mão, como diz o salmista também no Salmo 91, que Deus, Ele é o nosso alto retiro, debaixo das suas asas nós estamos abrigados, Ele é o nosso esconderijo, de sorte que nenhuma praga, nenhuma peste, nem mortandade que assola ao meio-dia venha a nos abalar, a nos destruir, porque o Senhor, Ele cuida de nós como um pai que se compadece dos seus filhos. Assim, o Senhor nosso Deus se compadece de cada um daqueles que buscam ao Senhor. Quem sabe nesta noite eu esteja falando e ministrando por intermédio desta live e encontre alguém, algum coração, alguma mulher, algum homem, algum marido, alguma esposa, algum pai, alguma mãe, algum filho que esteja passando por um momento de trevas, por um momento difícil dentro da sua alma, dentro da sua casa, do seu quarto. Quem sabe eu esteja falando nesta noite com vidas que estão angustiadas e estão tristes por causa de tudo que tem acontecido em nosso mundo. Mas eu venho, através da palavra do Senhor nosso Deus, lhes dizer que ainda resta uma esperança para aquele que tem fé em Deus, para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que depositam a sua esperança no eterno Deus, para aqueles que não olham para a circunstância, como disse o salmista: elevo os meus olhos para os montes em minha volta, de onde é que me virá o socorro? E ele conclui dizendo: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele mesmo que não deixará o meu pé vacilar e nem tropeçar em pedra alguma, porque Ele me conduz aos pastos verdejantes, como diz outro salmo, o salmo de número 23. Certamente o Senhor está com a mão estendida, com seus olhos procurando fiéis, corações sinceros, desejosos,
com a sua alma contrita, abatida, conforme diz o profeta, o Senhor não despreza o coração contrito, a alma abatida, Ele está pronto para socorrer, para ajudar. Quero louvar ao Senhor nosso Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã que já se encontra aqui comigo nesta live, e eu peço, se você sentir no seu coração, compartilhe, quem sabe algum amigo, alguma família do seu Facebook, algum conhecido, ou até mesmo quando você compartilha, Deus, Ele move a mão e pode chegar esta live, esta palavra a muitos corações que estão precisando de uma saída, de uma palavra de fortalecimento, e é que Deus tem para nós. É uma palavra de vida, de fé e de esperança. Eu quero agora, neste momento, fazer uma breve oração, apresentar esta live, apresentar a vida dos nossos irmãos que já estão comigo aqui. Enquanto você compartilha e convida a outras pessoas, eu quero fazer esta oração e apresentar nossas vidas nas mãos do Senhor nosso Deus. Senhor eterno Deus e amado Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero apresentar nesta hora a vida de todas as pessoas, de todas as famílias que estão, Senhor Deus, me assistindo, ou mesmo, Senhor, aqueles que não estão assistindo, mas estão precisando que o Senhor envie uma providência, que o Senhor abre uma porta, que o Senhor dê um escape, um livramento. E eu oro, Senhor, em nome de Jesus Cristo, aonde quer que chegue esta live, Senhor, e acima de tudo, chegue a minha oração ante o Senhor, meu Deus, para que o Senhor me responda e conceda, Senhor, o que eu te peço em favor de todas as famílias nesta terra, que o Senhor alcance a cada um, os necessitados, os que estão chorando nesta noite. Senhor, quantas pessoas estão abaladas, estão perplexas, estão angustiadas, tristes. Senhor, quantos que estão, ó Deus, até mesmo desesperados da vida, por causa, Senhor, da circunstância que os rodeiam. Mas em nome de Jesus Cristo, já desde o início desta live, no poder desta oração que é feita pela fé no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, venha, Senhor, socorrer, venha, ó Deus, curar, venha repreender agora todo mal, toda depressão, toda angústia, todo sofrimento. Venha trazer alívio, venha trazer refrigério, paz, esperança dentro destes corações, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que eu oro, meu Deus, e que apresento ao Senhor, sabendo que o Senhor já tem enviado, sim, eu creio, os teus anjos para voar, sobrevoar, para percorrer os quatro cantos desta terra, desta nossa nação, e encontrar, Senhor, estas famílias, estes lares, este pai, esta mãe, este marido, este filho, este jovem, ó Deus, e dar, Senhor, a resposta. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo para todo sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, nesta noite, trazer uma reflexão, trazer um breve ensinamento, uma breve palavra de forma de um estudo, porém com a certeza de que o Senhor
vai falar aos nossos corações, ao teu coração. A Igreja de Jesus Cristo dos nossos dias precisa muito da palavra do conhecimento da parte do Senhor, da palavra da sabedoria, como diz a palavra do Senhor. O profeta Oséias mesmo diz: o meu povo, ele se corrompe por falta de conhecimento. O próprio apóstolo Pedro diz na sua segunda carta, capítulo de número 3, versículo 18: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus, como Jesus Cristo mesmo disse no evangelho que escreveu o apóstolo João, capítulo de número 8, versículo 32 e 36: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente vocês conhecerem a verdade, verdadeiramente sereis livres, disse o Senhor. E quem é a verdade? E qual é a verdade? O mesmo evangelista escreveu no capítulo de número 14, versículo 6, dizendo, Jesus falando: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E eu senti dentro do meu coração de lhes trazer esta breve parte do Senhor nosso Deus para o nosso elevo espiritual. Uma doutrina, um ensinamento. Nós vemos que desde a carta, desde o livro histórico que foi escrito por Lucas, no Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo 42, está escrito que a igreja, que os novos convertidos, os que se agregavam à igreja, todos eles permaneciam unidos, unânimes, em oração e na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos, os ensinamentos que os apóstolos receberam, primeiro, por intermédio das revelações dadas a eles pelo próprio Jesus Cristo, quando esteve com eles 3 anos e 6 meses, logo após a subida de nosso Senhor Jesus para a glória, ele derramou, ele enviou o Espírito Santo, e ele mesmo disse em João capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, e este mesmo Consolador, o Espírito Santo, que eu vos enviarei, ele vos fará saber de todas as coisas, ele vos revelará aquilo que ele receber de mim. E então a igreja era fortificada na palavra, no ensinamento, na doutrina dos apóstolos. E eu quero trazer para o nosso elevo espiritual uma doutrina da igreja primitiva, da igreja de Jesus Cristo durante todos os séculos, todos estes 2 milênios, aonde a igreja ela é sustentada através das doutrinas, dos ensinamentos, que nos falta muito hoje em dia. Muitos estão precisando voltar-se à palavra do Senhor, a leitura, a meditação. Lembra o que diz o salmista no Salmo de número 1? Ele diz que aquele que ama ao Senhor, ele busca a palavra do Senhor noite e dia. Ele não deixa de buscar a palavra de Deus, e diz
o salmo: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei, na sua palavra, nos profetas, na Torá, no Antigo Testamento, nos evangelhos, nas cartas, em Apocalipse. Ele tem o prazer na palavra do Senhor nosso Deus. Quando nós lemos, por exemplo, a carta que foi escrita aos Hebreus, no capítulo de número 6, nós encontramos algo muito importante para nosso conhecimento. Diz a palavra do Senhor assim: pelo que, deixando os rudimentos, as primeiras doutrinas de Cristo, ensinamentos de Cristo, os fundamentos das doutrinas da igreja do Senhor, ele diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, só nesses 2 versículos do capítulo 6 da carta aos Hebreus, nós encontramos aqui 6 doutrinas da igreja do Senhor, 6 colunas dos ensinamentos, dos primórdios da igreja primitiva, dos apóstolos, dos pais da igreja, que nós devemos atentar. Diz a primeira coluna, que é lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. É um ensinamento. Não vou entrar nessa parte porque Deus tocou em meu coração de falar de um desses 6. O segundo é o arrependimento e das obras mortas, o primeiro, e da fé em Deus, o segundo. O terceiro, a doutrina dos batismos. Que batismos? Que veja que está no plural: batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. E vem então logo em seguida o quarto, dizendo, a quarta coluna, da imposição das mãos. Eram doutrinas, eram ensinamentos, eram colunas, fundamentos dos rudimentos da doutrina de Cristo. E a quinta coluna é a ressurreição dos mortos, do que eu quero tratar nesta noite. E o sexto, do juízo eterno. Então veja que tem 6 fundamentos da doutrina de Cristo, 6 colunas que devem sustentar, que sempre sustentou os judeus, os servos, discípulos, apóstolos, profetas, os patriarcas do Antigo Testamento e da igreja primitiva, e sempre há de sustentar como coluna da fé a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essas 6 colunas: arrependimento de obras mortas, primeiro; a fé em Deus, segundo; a doutrina dos batismos, terceiro; a imposição das mãos, quarto; a ressurreição dos mortos, 5; e o juízo eterno, 6. O que Deus tocou no meu coração de trazer para o vosso conhecimento é a respeito da ressurreição dos mortos. É um assunto que parece que estava quase se perdendo, porque muitos não têm mais valorizado o conhecimento da palavra, das doutrinas do Senhor. E Deus, eu sinto que Ele está levantando uma geração para voltar-se à palavra do Senhor, aos conhecimentos das Escrituras,
para que a igreja seja uma igreja fortalecida. O primeiro texto que eu quero estar lendo com vocês e que é muito conhecido se encontra na carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13 ao 17, que diz assim: não quero, irmãos meus, que sejais ignorantes acerca dos que já morreram. Preste atenção na leitura, talvez na sua tradução da sua Bíblia esteja dormindo, mas era uma palavra usada para aqueles que haviam morrido. E o texto diz: não quero, irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, sejais sem conhecimento, de não saber, não conhecer a respeito dos que morreram, acerca dos que já dormem, para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Que demais? Aqueles que não confiam no Senhor, aqueles que não conhecem ao Senhor, aqueles que ainda não haviam sido alcançados pelo Evangelho de Jesus. Veja o que diz o 14: porque se cremos que Jesus, ele morreu e ressuscitou, assim também nós, os que em Jesus morreram, assim também nós, os que em Jesus morreram, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, não precederemos, não passaremos à frente daqueles que já morreram, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos ou ficarmos vivos na sua vinda, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esta é a principal passagem bíblica que muitos conhecem, muitos usam, e é de grande valor para esta doutrina conhecida como a ressurreição dos mortos. Quando Paulo, o apóstolo, escreveu à igreja aos Tessalonicenses, era por causa que havia chegado até ao seu conhecimento que os irmãos em Tessalônicas estavam em angústia, em tristeza, chorando, cabisbaixos, abatidos, porque alguns haviam falado, anunciado entre eles que a ressurreição dos mortos tanto já havia acontecido, como outro grupo havia também espalhado dizendo que não havia ressurreição dos mortos. Lembra? Há duas classes de religiosos que Jesus Cristo mais enfrentou perseguição, e no capítulo 23 de Mateus nós vimos uma lista completa de Jesus Cristo confrontando estes dois grupos religiosos, conhecidos como os fariseus e os saduceus. Os fariseus era um grupo religioso que ensinavam e que criam na ressurreição dos mortos. Já os saduceus, eles não criam nem em ressurreição de mortos, nem em anjo e nem em espírito, ou seja, nem em outra vida. E é quase a mesma coisa que acontece no dia de hoje. Quantas pessoas não acreditam mais na vida eterna, não acreditam na ressurreição dos mortos, não acredita que quando
a pessoa morre neste mundo, deixa de respirar o ar que dá a vida, existe uma outra vida além desta. Muitos não acreditam, mas este é o fundamento, o principal fundamento da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, este é a principal coluna do Antigo Testamento, do povo hebreu, dos judeus, dos profetas, dos patriarcas, dos juízes, dos sumos sacerdotes, dos sacerdotes. Esta é sempre foi a principal doutrina e esperança dos judeus, dos hebreus e de todo o Antigo Testamento, a promessa que Deus havia feito a respeito da ressurreição dos mortos. Então, quando Paulo ficou sabendo que haviam grupos espalhando na igreja aos Tessalonicenses que não havia ressurreição e que também já tinha acontecido, eram dois grupos discutindo este assunto, a igreja, os irmãos ficaram muito angustiados. E o apóstolo Paulo então começa a escrever esta primeira carta, e quando chega no capítulo 4, versículo 13, ele começa a ensinar, dizendo: ora, Jesus Cristo, ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia. Quando Jesus Cristo voltar, porque ele prometeu que ele subiria ao Pai, mas que depois ele desceria para os céus, quando ele subiu ao céu, ele disse que voltaria. Lembra? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a partir do versículo 7, 8 e 9, quando os apóstolos, os discípulos estavam com Jesus no Monte das Oliveiras, depois da ressurreição de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus começou a subir para o alto, à vista dos apóstolos, dos discípulos, e lá em cima uma nuvem ocultou Jesus. Quando eles olharam para o lado, havia dois varões de branco, dois anjos, os quais lhe disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que foi recebido ao alto, também descerá um dia para esta terra. E a esperança da igreja, a esperança dos judeus, da igreja de Jesus Cristo sempre será a ressurreição dos mortos, que é a promessa de que um dia todos nós haveremos de ressuscitar. No capítulo de número 5, versículo 28 e 29 do evangelho que escreveu o apóstolo João, Jesus disse assim: chegará o dia em que os mortos que estão nos sepulcros ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para o desprezo e condenação eterna. Quando nós falamos a respeito de ressurreição dos mortos, nós temos que saber que existe duas ressurreições dos mortos: a ressurreição dos justos para a vida eterna e a ressurreição dos ímpios para a condenação eterna. Esta é a promessa, e o apóstolo diz: o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, com alarido de anjos, e os que morreram em Cristo, os que morreram crendo neles, os que morreram acreditando em Deus, ressuscitarão primeiro, e depois quem estiver vivo será
transformado e será levado ao encontro de Jesus nas nuvens, a encontrar com o Senhor, para estar para sempre com o Senhor. Quando nós lemos na primeira carta que o apóstolo Paulo também escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 15, é o capítulo do texto áureo a respeito da ressurreição dos mortos. Desde o versículo 1 até o 58, o apóstolo Paulo trata do assunto da ressurreição. Ele começa dizendo: como é que alguns estão dizendo que não há ressurreição? Ora, se não há ressurreição, Jesus também não ressuscitou. Mas se Jesus ressuscitou e nós cremos e vimos ele e dizemos que ele ressuscitou, então, quando Jesus voltar, ele dará vida a todos aqueles que morreram crendo na sua palavra e no seu evangelho. E aqui o apóstolo Paulo vai tratando do assunto da ressurreição. E alguém pergunta: como ressuscitarão os mortos? Com que corpo eles virão? Como será o mistério? Quando nós chegamos, é interessante, quando chegamos no versículo 51, o apóstolo diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Que mistério? Ele vai declarar que, na verdade, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque ainda continue, porque convém que isto que é corruptível, o corpo que é corruptível, levado à sepultura e consumido pelos vermes, é necessário que se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal, a carne mortal que desce à sepultura, se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aí o versículo 55 diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão, seu poder? Onde está, ó inferno, a sua vitória? Ora, o aguilhão, o poder da morte é o pecado. Lembra que o mesmo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A promessa que o Senhor Deus fez, a promessa que Jesus Cristo deixou para a sua igreja de todos os tempos, é a ressurreição dos mortos. O que é e o que significa a ressurreição dos mortos? É a fé, é a crença, é o ensinamento que os apóstolos, os patriarcas, os profetas sempre receberam da parte de Deus. Lembra quando você de repente já leu em Ezequiel
no capítulo 37 do Vale de Ossos Secos, ali existe algumas interpretações. Por exemplo, a interpretação de ser a nação de Israel que havia sido levado para o cativeiro e que, como ossos secos, estavam espalhados pelo meio do vale, mas que um dia haveria de se levantar como nação. Isto pode até ser usado como verdadeiramente uma profecia, porque no ano de 1948, no dia 14 de maio de 1948, a nação de Israel, os judeus receberam o direito de voltar para a sua terra mais de 1900 anos fora de Jerusalém e criar o Estado judeu. Mas quando nós lemos nas entrelinhas da revelação do Espírito do Senhor, o capítulo 37, que fala e trata do assunto do Vale de Ossos Secos, e a palavra diz assim: o que é que você está vendo, ó profeta? E o profeta disse ao Senhor: eu estou vendo um vale cheio de ossos sequíssimos. E o Senhor diz para ele, perguntando: poderão esses ossos reviver, profeta Ezequiel? Ele responde: Senhor, só tu mesmo que sabes sobre isso. Ele disse então: profetiza, ó filho do homem, e dize aos ossos secos, para que se unam, para que se juntem ossos a ossos, para que se forme um esqueleto. E ele profetizou, e disse ainda a palavra do Senhor: profetiza para que venham carnes, para que venham nervos, para que venham pele. E o profeta profetizou, e ele disse: se levantou um exército tremendo, grande, no meio daquele vale, com a junção de todos os ossos, carne, pele, tudo sobre aqueles corpos, porém eles não tinham vida. E diz a palavra de Deus que o Espírito do Senhor disse ao profeta: profetiza para que venham o Espírito de vida sobre estes corpos e eles tornem a viver. E diz que ele profetizou e se levantou um grande exército inumerável da parte do Senhor. O que é que o texto está ensinando? O que é que o texto está dizendo? Está falando, está tratando a respeito da ressurreição dos mortos, que aqueles que desceram à sepultura, aqueles que se tornaram apenas ossos em seu túmulo, eles se levantarão e o Espírito de vida virá sobre eles, e eles então tornarão a ter vida, assim como o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Alguns perguntam: pastor, mas com que corpo voltaremos na ressurreição dos mortos? Ora, é bem simples este assunto, não é complexo, é somente estudar a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. Quando Jesus ressuscitou, ele não era apenas espírito, ele era corpo vivente, corpo glorificado, de maneira que o apóstolo Tomé disse assim: se eu não tocar nos seus braços, no seu furo, no seu lado, eu não vou acreditar que ele ressuscitou. Jesus apresentou para eles e disse assim: vem, toque, veja que eu não sou espírito, eu sou carne glorificada. E nós sabemos, Jesus, ele comeu peixe, Jesus, ele partiu o pão, Jesus, ele se apresentava e ele desaparecia no meio dos viventes. Era o corpo glorificado de nosso Senhor Jesus. E todos os que creem em Deus, todos os que foram alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, todos os que amam ao Senhor, receberão um corpo glorificado na ressurreição do último dia. Eu quero avançar rapidamente com vocês. Esse assunto é assunto para 4, 5, 8 horas somente neste assunto. Mas quando nós chegamos, por exemplo,
no Apocalipse, capítulo de número 20, nós vamos ver o apóstolo João recebendo as revelações de Jesus Cristo por intermédio de um anjo, e ele diz ali, a partir do versículo 1, eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em suas mãos, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Agora veja o versículo 4 do capítulo 20 de Apocalipse: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em sua testa, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Agora presta atenção no que diz o versículo 5 do capítulo 20 de Apocalipse: mas os outros mortos, que outros mortos? Os ímpios, não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Agora, olha como fecha com chave de ouro o versículo 6. Jesus dizendo: bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão sobre a terra com ele 1000 anos. Qual é o objetivo da ressurreição dos mortos? Qual é a necessidade da ressurreição dos mortos? É devido à promessa feita de Deus a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, a Josué, a Davi, a Salomão, aos profetas. A promessa do Senhor é que um dia ele lhes daria a terra prometida. Lembra quando o Senhor disse para Abraão: sai da sua terra e do meio da sua parentela, lhe darei uma terra por herança? Em Hebreus está dizendo, no capítulo 11, que Abraão não recebeu nem o espaço de um pé. Por quê? Porque a cidade que ele estava procurando, que ele estava para receber, não era a Canaã terrena, a simplesmente terra prometida, mas era a celestial. Que celestial? Vou falar um pouquinho sobre a cidade celestial. Era a promessa de que lhes daria uma terra e a sua descendência reinaria para sempre. Quando acontecer a ressurreição dos mortos, que acontece no último dia, porque se você ler em João capítulo 6, em João apóstolo, o Evangelho de João capítulo 6 e o capítulo 11, você vai ver pelo menos 6 citações de Jesus dizendo assim: olha, e eu ressuscitarei no último dia, e eu ressuscitarei no último dia. Quando ele vai falar com Marta e com Maria a respeito de Lázaro que havia morrido, ele diz: olha, se creres, verás a glória de Deus. Aí a Marta logo diz: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ele diz: Marta, se você crê que eu posso ressuscitar a Lázaro, eu ressuscitarei. Marta então logo expressou dizendo: sim, Senhor, eu sei que tu és a ressurreição, eu sei que meu irmão há de ressuscitar no último dia. E Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida eterna. Quem crer em mim nunca morrerá, e quem acreditar em mim terá a vida eterna. Para que a ressurreição dos mortos? Eu vou revelar algo muito importante, muito lindo, muito precioso.
que se encontra na palavra do Senhor nosso Deus. Sabe aonde? No capítulo 21 do livro de Apocalipse. Presta atenção na leitura. É muito importante nós, quando lermos a Bíblia Sagrada, nós não lermos apenas versículos isolados. Quando a pessoa lê versículos isolados, ela cai em contradição. Mas quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós temos que ler o texto, o contexto, o capítulo, o livro, o antes, o meio, o depois, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, as cartas, o Apocalipse, tudo junto, para termos uma melhor compreensão e visão do assunto. Olha o que diz o capítulo 21 de Apocalipse. E vi um novo céu e uma nova terra. Por quê? Porque o primeiro céu, ele mesmo está respondendo, o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Ora, se nós ficássemos apenas com este versículo e vi um novo céu e uma nova terra e o mar já não existe, nós ficaríamos sem nos aprofundar nos tesouros escondidos que tem o Senhor. Mas veja o que revela o versículo 2 do capítulo 21 de Apocalipse, acompanha na sua Bíblia. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu como uma esposa ataviada para o seu marido. A pergunta que devemos fazer ao texto é a seguinte: João viu o quê? O que João estava vendo? Qual a visão que João estava tendo? O texto revela, versículo 2: e vi descer do céu, eu vi descer do céu a santa cidade, a nova Jerusalém. A Bíblia, ela revela qual é o projeto de Deus com os homens, com a humanidade. Veja o versículo 3: e ouvi uma grande voz do céu que dizia, presta atenção, as revelações, o versículo 3 de Apocalipse 21, e ouvi uma grande voz do céu dizia o quê? Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão os seus filhos, e o mesmo Deus estará com ele e será o seu Deus. Veja que revelação! A Bíblia está dizendo aqui que depois da ressurreição dos mortos, Deus, o próprio Deus em pessoa, por mais que pareça loucura de entendimento, é o que a Bíblia diz, que o próprio Deus descerá do céu e habitará na terra com a sua igreja, com o seu povo, e ele reinará com o seu povo para todo sempre. Veja o que diz o versículo 4, é muito importante. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Para ganharmos tempo, eu quero levar vocês ao capítulo 22 de Apocalipse para encerrar este rápido ensinamento da doutrina da ressurreição. Capítulo 22 de Apocalipse diz: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ali
nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão, e verão o seu rosto. Lembra que Jesus diz no Sermão do Monte, do Monte das Oliveiras, capítulo 5 do Evangelho de Mateus: bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O versículo 4 está dizendo: e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, não necessitará de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Quero fechar este rápido estudo sobre a ressurreição e a promessa do estabelecimento do reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo uma junção de Gênesis e Apocalipse. Por exemplo, o primeiro e segundo capítulo de Gênesis trata da criação dos céus, da terra, da lua, do sol, das estrelas, das ervas, das árvores, dos animais, dos répteis, dos peixes, cria os céus, toda a extensão celestial e a da terra. E diz o texto no capítulo número 2 que Deus criou no jardim do Éden, na banda do Éden, um jardim, colocou lá o homem para cuidar do jardim do Éden. E Deus disse assim: olha, de todas as árvores que tem no jardim, você e seus filhos que viverão eternamente, porque se você não sabe ou não sabia, Deus não criou Adão para morrer, Deus criou ele com vida eterna. E ele viveu, desfrutou um pouco do que será a glória que em nós há de ser revelada no fim dos tempos. E ele viveu ali no jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que comerdes, vocês morrerão. E diz o texto que a árvore da vida estava no meio do jardim do Éden, no meio. E nós, quando chegamos em Apocalipse, capítulo 21 e 22, olha só que coisa mais linda que nós aprendemos na palavra de Deus. Capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis, criação dos céus e da terra. Capítulo 21 e 22 de Apocalipse: e vi um novo céu e uma nova terra, e a árvore da vida que estava no jardim do Éden com nossos primeiros pais, agora é vista na nova Jerusalém, na cidade santa, no tabernáculo de Deus, e com eles morará, e os servos, eles verão a face do Senhor. A mesma árvore da vida que estava no jardim do Éden voltará no final da história da humanidade, em Apocalipse 22, e estará no meio da praça. O que era, entenda uma coisa e quero terminar, o que era um jardim lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, se tornou em uma grande santa cidade no capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Vou repetir: o que era a vida eterna que Adão e Eva tinham antes de desobedecerem a Deus, o que era o jardim do Éden com a árvore da vida no meio do jardim, em Gênesis 1 e 2, se tornou a santa cidade, o tabernáculo de Deus, como uma noiva adereçada para o seu marido, a saber, Cristo. E vi um novo céu e uma nova terra, porque
o mar também já não existe, e eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, a cidade celestial, a terra prometida, a nação santa, o povo eleito, o sacerdócio real, que governará neste mundo com Jesus Cristo por 1000 anos, e depois por toda a eternidade. Vi ela descer do céu com a igreja, com os servos fiéis do Antigo Testamento. Eles desceram, Deus desceu com eles. Lembra o que diz? Eu me empolgo muito quando trato desses assuntos. Lembra quando Isaías diz no capítulo 66 do seu livro, capítulo 66, versículo 1? Lembra o que ele diz? O céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Os céus é o lugar aonde eu me assento. Aonde eu descanso e coloco meus pés é a terra. A Bíblia diz que Deus fez a terra para os homens habitar. Deus não a fez vazia, Ele deu ao homem para governar. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu aos Romanos, capítulo de número 8, 9, 10 e 11, ele trata de que a terra que foi corrompida pelo pecado, pela maldade dos homens, será transformada. Se eu fosse ficar falando aqui, ia ficar noite inteira. Quem sabe um dia desse nós ficamos 12 horas fazendo uma live sem parar. Mas veja o que a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, diz: que os céus que nós conhecemos será enrolado como um pergaminho. Os elementos dos céus, eles se difundirão. O Senhor criará um novo céu, uma nova terra, diz Isaías 65, Isaías 66, e viu um novo céu e uma nova terra, e Apocalipse 21, 22, e viu um novo céu e nova terra, aonde habita a justiça. E quem é a justiça? É o Jeová Tsidkenu, o Senhor que é a justiça nossa, e nós habitaremos com Ele para todo sempre. E ali nunca mais, eu vou repetir o versículo de número 4 do capítulo 21. Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. Ali nunca mais haverá dor, nunca mais haverá morte, nunca mais haverá maldição, nunca mais haverá fome, nunca mais haverá doença, nunca mais haverá morte, nunca mais haverá velório, nunca mais haverá peste, nunca mais haverá praga, nunca mais haverá pandemia, nunca mais haverá terremoto, nunca mais haverá maremotos, nunca mais haverá guerras, nunca mais haverá corrupção, nunca mais haverá a maldade e o pecado entre os eleitos de Deus, porque Deus habitará no meio deles e eles habitarão com Ele para toda a eternidade. Que o Senhor Deus vos abençoe rica e abundantemente. Em nome de Jesus, o desejo do meu coração é que você venha a cada dia se fortalecer na fé, saber que a vida que nós temos aqui, ela é passageira. O profeta Isaías diz que ela é como um vapor, é como uma erva, que ela nasce e quando o sol se dá ao meio-dia, faz ela secar, ela seca, o vento vem, assopra, já se foi. O salmista, no Salmo de número 90, diz: a vida do homem consiste até os 70 anos. O que passar de 70 anos é cansaço e enfado. A vida é passageira, a vida é momentânea, mas existe uma promessa feita por Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo, que haverá no último dia
a ressurreição dos mortos e viveremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos com estas palavras. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amanhã, a partir das 21 horas, nós estaremos aqui novamente na transmissão da live, mas na quinta-feira nós teremos transmissão ao vivo da nossa igreja sede com o nosso pastor Donizete às 7h30 da noite, e no sábado também e no domingo também haverá transmissão ao vivo por nosso pastor Donizete, pastor presidente, que estará fazendo a live para que os irmãos, não fiquem sem o alimento espiritual. Deus abençoe a todos vocês. Eu só quero pedir uma coisa. Nesses dias em que estamos praticamente trancados, busque a presença de Deus. Leia a Bíblia Sagrada. Leia, busca o conhecimento, sabe? Essa palavra aqui, essa palavra, ela é vida. Essa palavra, eu como dela todo dia, toda hora. Eu fico com ela 24 horas, amando a palavra do Senhor, me alimentando. É o pão, é o maná, é a água viva que flui dentro de nós. Em nome de Jesus, que você aproveite esse tempo, não dê lugar à tristeza, ao desânimo, não dê lugar à angústia, não dê, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, não deis lugar ao diabo. O apóstolo Paulo ainda diz, olha, o servo de Deus Tiago, irmão do Senhor Jesus, no capítulo de número 5 da epístola de Tiago, diz, olha, há alguém entre vós triste? Ore, vai orar. Há alguém contente? Cante louvores. Amados, é tempo de nós nos aproximarmos do Senhor. É tempo de nós nos achegarmos ao Senhor, de nós vivermos a sua vontade, a sua palavra, a sua promessa. Que Deus nos abençoe. Eu oro, e a minha oração é para que o anjo do Senhor acampe, guarde cada família, cada pessoa, cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança. Abençoe o Senhor Deus este país. Abençoe o Senhor essa terra. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã nós estaremos dentro da vontade do Senhor, quarta-feira, às 21 horas, na continuação das nossas ministrações que vamos ter até quando cair esse decreto de não culto presencial. Deus pôs no nosso coração e assim nós faremos na força do Senhor nosso Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.